Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Leonardo Santiago, trazendo notícias e atualizações para vocês a respeito do futebol brasileiro e demais informações. A gente sempre vai trazer absolutamente tudo aqui sobre o futebol do Nordeste, futebol brasileiro e, por que não, futebol internacional também, apanhado geral mesmo. Já peço para você, aperta no gostei, manda pra galera, compartilhe, se inscreva, não esqueça de deixar o like, é fundamental. E eu quero agradecer, tá? Este é o segundo vídeo do canal e nós já estamos com 1.400 inscritos, então meu muito obrigado. A ideia inicial é que os vídeos saiam sempre 6 da manhã, no Canto Rubro Negro sai 5 da manhã, aqui sai 6. Talvez eu passe para 5h30, para que os vídeos fiquem mais próximos. Geralmente no Canto o vídeo tem 25, 23, 28, 30 minutos, e aí acaba o vídeo no Canto, a galera já vem para cá para assistir o vídeo de 5h30. Tô pensando nessa possibilidade. Sem muita enrolação, hoje tem jogo atrasado, meus amigos, do Campeonato Brasileiro. Trata-se de Galo e Fortaleza. Jogo atrasado em que o Fortaleza tem desfalques. O Galo fará homenagem a Hulk, que fez o seu gol de número 500, salvo engano, com a camisa do Atlético Mineiro. Mas vamos trazer aqui a situação da tabela. O Fortaleza é o 19º com 30 pontos. Caso o Fortaleza vença, ele passa o Juventude, mas não passa o Santos por conta do saldo de gol, a não ser que o Fortaleza vença por 3-0. Aí ele passa. Fortaleza chegaria em 33 pontos, ficaria com 8 vitórias, empatado com o Santos, e caso vença por um gol de diferença, teria menos 16 de saldo. O Santos tem menos 15. Se o Fortaleza vence, por exemplo, por 2-0, ele teria os mesmos 33 pontos, teria as mesmas 8 vitórias, teria os mesmos menos 15 de saldo, teria os mesmos 33 gols marcados e os mesmos 48 gols sofridos. Então eu precisaria procurar qual seria o critério de desempate. Fortaleza que tem desfalques importantes para esse confronto. Primeiro, falando com relação ao Atlético Mineiro, a gente sabe que o Galo está focado na final da Sul-Americana. O Galo vai ter o retorno do meia Bernard e do zagueiro Juan Tressoldi. A dupla cumpriu suspensão diante do Sport e volta a ficar à disposição do técnico alvinegro Sampaoli. Em compensação, 3 jogadores estão fora da partida. Os zagueiros Ivan Roman e Júnior Alonso e o volante Alan Franco estão com as seleções chilena, paraguaia e equatoriana, respectivamente, para amistosos no exterior. O provável Galo está aqui no Globo Esporte, mas a dúvida é se Sampaoli vai manter o rodízio até a final da Sul-Americana ou se vai escalar o time considerado titular para a final. Provável Galo: Everson, Saravia, Juan Tressoldi, Vitor Hugo, Arana ou Caio Paulista, Fausto Vera, Alexander, Bernard ou Igor Gomes, Scarpa, Rony ou Hulk e Dudu. Este é o provável Galo. O Fortaleza tem desfalques importantes para esse jogo. Matheus Pereira, Brites e Adam Bareiro desfalcam o Fortaleza. Brites é um bom zagueiro, apesar de não fazer um bom ano, mas Matheus Pereira é um volante muito bom, canhoto, bom de bola, gosto dele. Se o Fortaleza cair, olho nele, viu? Eles cumprem suspensão automática e não entram em campo às 8h30 no jogo atrasado da 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A ausência mais sentida é do atacante paraguaio, que completou a sequência de 3 cartões amarelos no empate em 2-2 com o Grêmio no último final de semana. Bareiro começou mal e depois de começar mal, passou a conseguir render e agora tem 4 gols nos últimos 6 jogos. Porém, mesmo com o desfalque de Bareiro, que é um grande desfalque, Matheus Pereira também é um desfalque muito pesado para o Fortaleza, tá? Falando ainda do futebol brasileiro, Oscar, meia/atacante do São Paulo, apresentou alterações cardíacas durante exames no São Paulo e foi encaminhado ao hospital. O meia sofreu lesão na panturrilha há cerca de um mês e se sentiu mal durante a bateria de testes que o tricolor realiza no CT da Barra Funda para a temporada de 2026. É triste isso daqui, galera. A equipe do hospital estava no centro de treinamento do São Paulo para realizar uma bateria de testes e Oscar fazia testes numa bicicleta ergométrica, meus amigos. Não era nem, talvez, um teste tão pesado, né? Quando passou mal e chegou a perder a consciência. Rapidamente foi socorrido pelos profissionais do Einstein e agora Oscar está sob observação. O São Paulo, evidentemente, emitiu
emitiu uma nota. Durante exames realizados na manhã desta terça 11 no Super CT, como parte da preparação visando a pré-temporada de 2026, o atleta Oscar apresentou uma intercorrência com alterações cardiológicas, sendo prontamente atendido pelos profissionais do clube e pela equipe médica do Einstein Hospital Israelita, que estava presente no local. Em seguida, o jogador foi encaminhado ao hospital, onde se encontra clinicamente estável, graças a Deus, e permanece em observação para a realização de exames complementares para elucidação diagnóstica. Conforme procedimento habitual e respeitando a privacidade do jogador, novas informações serão divulgadas assim que houver atualizações por parte da equipe médica em comum acordo com o Oscar. Vi algumas páginas falando que existe o risco de Oscar não jogar mais futebol. Eu dei uma pesquisada, não achei nada disso, mas é uma situação pesada, então eu sinceramente não duvido, tá? Não duvido. Meus amigos, vamos falar ainda do futebol brasileiro, porque a gente tem algumas situações aqui para falar, inclusive com relação à arbitragem que eu pude apurar. Eu trouxe aqui no primeiro vídeo do canal, que o impedimento semiautomático já estaria disponível no Campeonato Brasileiro na primeira rodada, dia 26 de janeiro. Então, sim, na primeira rodada da Série A, já teremos o tal do impedimento automático funcionando no Campeonato Brasileiro. Do que eu pude apurar, a CBF vai custear o impedimento automático. A arbitragem e o VAR, como a gente sabe, acabam sendo custeados pelos clubes. Mas o impedimento semiautomático, pelo que eu entendi, será custeado pela CBF. Não entendi 100% se a tecnologia vai ser custeada pela CBF. E no jogo, os clubes passarão a pagar uma taxa, o que é natural, porque no final das contas os clubes pagam por tudo. Ou se nos jogos a CBF também vai custear, com o perdão da redundância, o custo do jogo. Vocês entenderam. E além disso, eu tenho algumas informações aqui com relação à arbitragem do futebol brasileiro. Eu até anotei, vou dar uma olhada aqui na cola. Apurei algumas situações com algumas pessoas que a gente conheceu aí nessa vida de futebol e temos situações interessantes com relação à arbitragem. A ideia em 2026, de fato, é profissionalizar. A ideia é ter o árbitro em uma escola de arbitragem e, em junho, já ter a transição com tudo definido. Existiria um arbitral em março, mas em junho de 2026, a ideia já é ter, de fato, a arbitragem 100% profissionalizada. E do que eu apurei, uma das outras intenções é ter divisões na arbitragem. Árbitro de Série A e árbitro de Série B. E eles seriam avaliados, e claro, por uma comissão que contaria também com os clubes, e no final da temporada os árbitros poderiam, entre aspas, subir de divisão. O árbitro da Série B vai apitar a Série A, o árbitro da Série A, que não foi bem avaliado, ficou ali entre os piores, vai apitar a Série B. Gostei da ideia. Tenho minhas dúvidas de como isso funcionaria, por isso que eu não estou cravando aqui. Mas tenho minhas dúvidas de como isso funcionaria, porque os clubes avaliando, a gente sabe que muitas vezes os dirigentes pensam mais neles mesmos do que necessariamente se o árbitro acertou ou não. E aí entra a tal da interpretação. E isso é, sem dúvidas, o pior ponto do futebol brasileiro com relação à regra, que é a tal da interpretação. Mas gostei inicialmente da ideia, repito. Acho difícil que seja aplicado, mas a ideia é bacana e, principalmente, a ideia é fazer com que os árbitros sejam sim profissionalizados, que eles vivam apenas da arbitragem. E, claro, eu não vou cravar porque é futebol brasileiro. Então, nós vamos aguardar cenas dos próximos capítulos. Quero saber o que é que você achou dessa ideia de ter divisão na arbitragem, dos melhores árbitros estarem na Série A, dos que não foram tão bem estarem na Série B. No final do ano eles são avaliados, de repente quem tá na Série B apita a Série A, quem tá na A vai pra B, pra não ficar aquele negócio também de ficar rebaixando o árbitro, né? O cara erra, vai apitar na Série C, passa um mês, o cara volta a apitar na Série A. É uma bagunça isso daí, né? Sejamos sinceros. Então, vamos aguardar. De qualquer forma, a profissionalização da arbitragem é um tópico sensível a literalmente todo mundo que disputa o Campeonato Brasileiro. O Ceará fez uma promoção de ingressos após uma fala de Ramon Dias considerada machista. Ramon Dias falou que futebol é para homens, não é para meninas. Na coletiva, não vou colocar o vídeo aqui por conta de direitos autorais. E o Ceará, que enfrenta o Internacional e pode chegar aos 45 pontos, pode escapar nesta partida contra o Internacional. Para mim já foi, tá? Mas estou falando matematicamente. O Ceará pode bater os 45 pontos contra o Inter. As mulheres terão 50% de desconto. Aqui nós temos os preços. Ingressos a 40,20, em outro setor 30,15, 200, 100, 30,15, enfim. Mas o Ceará aproveitou e fez promoção para as mulheres, 50% de desconto. O Ceará é o 12º colocado com 42 pontos, muito próximo ali do que a gente imagina que vai ser a projeção de acordo com o Paulinho, né, de 42, 43 pontos, mas sem ganhar do Inter.
bate os 45 e aí ninguém nunca na história do Campeonato Brasileiro foi rebaixado com 45 pontos. Então o Ceará escaparia de fato matematicamente de uma vez por todas. Vamos falar agora sobre futebol internacional. Eu tenho 30 anos, eu sou de 95 e eu vi e acompanhei, acho que você também, a era Cristiano Ronaldo e a era Lionel Messi. A competição dos dois, os recordes absurdos que eles batiam. Porém, meus amigos, tudo chega no fim, né? Cristiano Ronaldo indica última Copa em 2026 e projeta aposentadoria em 1 ou 2 anos. Astro afirma que Mundial do ano que vem definitivamente marcará sua despedida. Portugal pode garantir vaga para a Copa ainda nesta semana. Pois é, meus amigos, Cristiano Ronaldo falou que definitivamente sim, será a última Copa. Estarei com 41 anos. Penso que será o momento em uma grande competição. Não sei ainda, pois, como já disse, estou aproveitando o momento com relação a parar. Mas quando falo em breve, é realmente em breve, porque eu dei tudo pelo futebol, estive no esporte pelos últimos 25 anos, fiz tudo, muitos recordes em diferentes cenários, nos clubes, na seleção, estou realmente orgulhoso. Então vamos aproveitar o momento, viver o momento. E não apenas Cristiano Ronaldo falou sobre ser a sua última Copa. Para não ser injusto aqui, Messi não necessariamente falou sobre ser a última Copa dele, mas ele disse que está com receio de ser um peso para a sua seleção. Pô, inacreditável, né? É Lionel Messi, pô. Ele tá falando que tá com receio de ser um peso. Ai, meu pai, vamos lá. Lionel Messi conduziu a seleção argentina ao tricampeonato da Copa do Mundo, a gente sabe, e as dúvidas de Messi recaem sobre as suas próprias condições físicas. O jogador do Inter Miami disse em entrevista ao Jornal Sport que a temporada europeia é muito diferente da americana na questão física pré-mundial e não quer ser um peso para a equipe. Desculpa, vamos seguir. É especial jogar com a seleção, ainda mais em competições importantes e oficiais. Além de tudo, sei o que significa o Mundial para mim, principalmente depois de ter vencido um. E aí ele falou o seguinte: quero me sentir bem fisicamente e estar seguro que posso ajudar e contribuir com o grupo, com o plantel. A nossa temporada no Inter Miami é diferente da Europa. Nós vamos ter uma pré-temporada no meio e algumas poucas partidas antes da data do Mundial. Então vejam, meus amigos, se Messi já está começando a colocar a questão da intensidade em dúvida, porque realmente a MLS tem uma intensidade completamente diferente, a gente viu isso inclusive no Mundial de Clubes, né? Não só pela qualidade dos clubes, mas intensidade de jogo mesmo. Enfim, Messi já começou a falar da parte física, que ele não quer ser um peso para a equipe nesse Mundial de 2026, então a tendência é que em 2030 ele realmente não esteja tão confiante, já que ele já não está agora, imagine 4 a 5 anos para frente. Vamos aguardar, mas o fato é que toda a era acaba e aparentemente a era Cristiano Ronaldo e Messi, que eu tive o prazer de ver, está cada vez mais perto do fim. Mas o que está no começo é este canal aqui. Então se você puder, não esquece, aperta no gostei. Será que a gente consegue bater 1000 likes nesse segundo vídeo? No primeiro foi quase, tá? E se você puder também, aperta no inscrever-se para você continuar ajudando aqui o projeto. Endrick tem acordo para deixar o Real Madrid e ir para o Lyon, na França. Ele vai assinar até junho de 2026, quando termina a temporada europeia. O clube francês venceu a concorrência com times ingleses que chegaram a sondar a situação de jogador. Por estar tirando a nacionalidade espanhola, o atleta não poderia ir para um país de fora da União Europeia, o que travou uma ida à Premier League. Ainda não tivemos o vínculo oficializado de acordo com o UOL, porque não há uma chance de o brasileiro seguir no Real Madrid, mas isso só ocorreria se Mbappé ou Gonzalo Garcia se machucassem. Então a tendência é que Endrick vá para a França e tomara que tenha mais minutagem por lá. Assim a gente espera, né? Lamine Yamal, meus amigos, foi desconvocado para os jogos da Espanha contra Geórgia e Turquia. Inclusive, eu vou falar aqui neste vídeo também a respeito de um dos maiores escândalos de manipulação de resultado da história do futebol na Turquia. Yamal foi desconvocado e aqui a gente vai trazer o motivo. A Roja pode selar a classificação direta para a Copa do Mundo de 2026 nesses dois jogos. A RFEF, a Real Federação Espanhola de Futebol, informou que o técnico Luis de la Fuente convocou o jogador do Rayo Vallecano, Jorge de Frutos, para as últimas 2 rodadas. Em seu comunicado, a Federação Espanhola expressou incômodo por ter descoberto na segunda-feira, quando a seleção iniciou sua concentração, que Yamal passou por um
procedimento invasivo, tá? Abre aspas, procedimento invasivo de radiofrequência para tratar as dores no pubis naquele mesmo dia. Eles reclamam que esse procedimento, que exige repouso de 7 a 10 dias, foi realizado sem comunicação prévia ao seu departamento médico. Não é a primeira vez que o Barcelona e a RFF entram em atrito em relação a Yamal, que se lesionou na data FIFA de setembro. Após esse episódio, o técnico do Barça, Hansi Flick, acusou Luis de la Fuente de não cuidar da parte física dos seus jogadores depois que Yamal se machucou nos primeiros jogos das eliminatórias, enquanto o comandante da Roja, da seleção espanhola, declarou que esperava mais empatia de Hansi Flick, já que foi treinador da seleção alemã. Climinha gostoso por lá, viu? Climinha gostoso por lá, então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Yamal, que tem tudo para ser uma das grandes potências do futebol mundial, aos poucos já é, né? Aos poucos já é. Falando aqui rapidamente, meus amigos, sobre fair play financeiro, vou trazer aqui alguns tópicos que foram colocados em resumo na reunião da CBF. Beleza? Vamos colocar aqui os principais pontos do projeto de fair play financeiro. Controle de dívidas em atraso. Os clubes deverão quitar novas dívidas com credores relevantes até janeiro de 2026. As dívidas antigas terão um prazo maior, devendo ser regularizadas até novembro de 26. A gente não sabe o período que eles se referem quando eles dizem sobre dívidas antigas. A gente tem que ter um período aí para a gente entender o que são as dívidas antigas, né? A partir de 2028, os clubes precisarão apresentar receitas relevantes maiores ou iguais aos custos relevantes, atingindo um resultado operacional não negativo. O período de transição ocorrerá entre 26 e 27, permitindo a adaptação gradual às novas exigências. Controle de custos de elenco, essa eu quero ver. Até 2029, os clubes deverão limitar as despesas com remuneração e amortização de atletas a no máximo 70% da receita atual. Endividamento de curto prazo. O nível de endividamento de curto prazo não poderá ultrapassar 45% da receita. Imagine, metade do futebol brasileiro não cumpre isso daqui já hoje em dia. Essa regra será aplicada integralmente a partir de 2029 e eventos de insolvência haverá fiscalização contínua sobre folha de pagamento e balanço de contratações com controle mais rigoroso a partir de abril de 2026. São essas informações a respeito do fair play financeiro. E agora, meus amigos, vamos para, como eu falei, uma das maiores polêmicas, um dos maiores escândalos, nem polêmica, né? Um dos maiores escândalos de apostas. Mais de 1.000 jogadores estão sendo investigados na Turquia, meus amigos. Federação de Futebol do país divulga a lista com quase 30 atletas da Superliga Turca. Terceira e quarta divisões são suspensas por 2 semanas. A Federação de Futebol da Turquia divulgou nesta segunda que 1.024 jogadores são investigados pelo Comitê Disciplinar da entidade, incluindo 27 da primeira divisão, por envolvimento no escândalo com apostas revelado no fim de outubro. E aqui eu vou trazer um resumo do perfil Datafut. É um perfil muito bom, eu sigo eles, acho que eles até me seguem também por conta do Canto Rubro-Negro, mas aqui um resumo. 1.024 jogadores sendo investigados pelo comitê disciplinar, incluindo 27 jogadores da primeira divisão, 149 árbitros já foram sancionados, 45 delegados de jogos renunciaram. Olha isso daqui, velho. Foi decretada a prisão de 21 pessoas, incluindo 17 árbitros e o presidente, repito, e o presidente do Eyüpspor, clube da primeira divisão do país. A decisão foi da Procuradoria-Geral da Turquia. Dos 27 jogadores da primeira divisão, 2 são do Galatasaray, 2 do Beşiktaş e 1 do Trabzonspor. Falei certo? Acho que sim. Dos jogadores do top 10, apenas o Fenerbahçe não tem jogadores investigados. São 77 jogadores na segunda divisão, 282 na terceira e 629 da quarta. A gente sabe que já ocorreu uma situação na Itália com relação à máfia italiana. A gente sabe que já ocorreu escândalo aqui no Brasil também, mas no meu modo de ver, o maior, meus amigos,
é esse daqui. E, claro, estamos aqui para trazer o desenrolar dos próximos capítulos. É isso. Segundo vídeo no canal, gostou? Deixa o like, não esquece de apertar no joinha não. Do lado dos comentários você pode hypar o vídeo. Eu nem sei se aqui nesse canal o hypar já está liberado, mas vamos que vamos. Obrigado por se inscrever. Deixe sua sugestão aqui de conteúdo, comente, dê sua opinião, o que é que você achou disso tudo, tá? Obrigado por assistir até aqui. Um abraço, aperta no joinha e não inscrever-se. Vamos que vamos, todos os dias aqui pela manhã. Vídeos sobre futebol nacional, mundial, estadual, e assim a gente segue. Um abraço, valeu, fui.